jornalista, repórter, apresentador e hoje se dedica aos esportes eletrônicos. Tem o seu canal no YouTube e é colunista no UOL, na coluna GGWP. Nosso convidado de hoje do Gestão em Campo é Léo Bianchi. Léo Bianchi, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. Vai ser o cara que vai nos ajudar nesse Gestão em Campo a responder aquela dúvida. E esportes? É esporte? Léo, mais uma vez, muito obrigado. Opa, eu que agradeço pelo convite, satisfação estar batendo um papo contigo, Nilo, também o Andrei, um conhecido de velha data, um parceiro, né? Dividimos muito microfone lá na TV Globo. E respondendo diretamente sua pergunta, é esporte, porque eu entendo que toda vez que a gente tem a disputa, se tem torcida, se tem atleta, seja ele cyberatleta ou não, se tem algo em disputa, alguém tentando vencer e tem alguém torcendo para alguém vencer, eu caracterizo como esporte. Tem livro de regra, você tem que seguir objetivos claros, então eu acredito que é sim um esporte, só que é um esporte eletrônico. Embora, eu acho que muito por essa discussão ela é gerada por falta de conhecimento das pessoas que não têm uma proximidade com o meio. Porque, por exemplo, não dá para dizer que o esporte eletrônico ele é totalmente sedentário e não exige nenhum tipo de movimento, o que é mentira, porque os jogos eles necessitam uma mecânica de movimento. Obviamente que um atleta, um velocista, ele precisa percorrer 100 metros, ali os 100 metros rasos, com uma explosão muscular muito maior do que um jogador de esportes. Só que, por exemplo, para você, um jogo de FPS, né, que são os First Person Shooters, que são jogos de tiro, você tá com a tua arma ali, você precisa atirar no inimigo. Para você acertar o alvo, você precisa de uma mecânica muscular que está muito ligada ao seu cérebro, o quanto você vai mexer a sua mão para colocar o mouse exatamente na posição do inimigo. Ou dos MOBAs, que são jogos de estratégia, de tabuleiro, que você mexe os seus personagens. Você tem uma série de teclas ali no teclado, que cada tecla representa uma habilidade ou um movimento. Você precisa, às vezes, apertar 5 ou 6 botões ao mesmo tempo, mais o mouse. Ou seja, uma coordenação motora absurda. E eu desafio qualquer um que diz que esporte não é esporte, que não exige nenhum tipo de técnica, ou de coordenação, ou de movimento físico, a pegar um jogo desse e fazer algo parecido como os profissionais. Eu aposto 100% que todos não vão ter a menor condição, porque é extremamente difícil, exige horas e horas de treinamento e de repetição, assim como o basquete. Para você acertar uma bola num arremesso, você precisa arremessar muitas bolas. Para você acertar o tiro, para você acertar a movimentação do personagem, você precisa de horas de treinamento para conseguir efetuar com sucesso. Como o Léo falou, nosso convidado especial de hoje, Andrei Kampf. Seja bem-vindo também ao Gestão em Campo. Oi, Nilo, obrigado pelo convite, pela participação. Estou substituindo o Amirson Moge hoje por aqui para falar de um assunto que tem me interessado demais, mas eu confesso que esse interesse surgiu justamente de muitas conversas que eu tive com o Léo lá atrás, quando ele na TV Globo falava sobre a importância de se cobrir, de se dar uma atenção para esse tipo de fenômeno que já crescia no mundo de maneira exponencial e as pessoas ainda tinham muita resistência em enxergar algo que estava batendo a porta de todos nós. Nas conversas com o Léo e na insistência dele pelo tema, eu comecei a me interessar e a gente sabe o fenômeno que isso representa hoje e a grandeza que tem não só para o mundo esportivo, como fenômeno social, mas também como fenômeno econômico, né, Léo? É uma realidade gigante, independentemente de ser considerado por alguns esporte e não ser considerado por outros esporte, o fenômeno está aí e movimenta uma economia gigante. Tu tem alguns números com relação a isso, só para passar para quem está acompanhando esse fenômeno econômico que o esporte representa para a economia global e para a economia brasileira? Sim, existia uma projeção de números para 2020 que era na casa de 190 bilhões de dólares no mundo. Para 2021 que ultrapassasse a casa dos 200 bilhões de dólares
Por conta da pandemia, com o esporte se enxugando, sem show, sem música, o que sobrou de maneira bem prática foi o esporte eletrônico e os games de uma maneira geral. Então a projeção é que já para 2020 esse número de 200 bilhões de dólares seja atingido. Já é um mercado maior do que o cinema e a música juntos, é o principal entretenimento no planeta. Ou seja, é muito grande para não se dá a devida atenção. Obviamente que esse número ele é global, ele coloca ali todos os cenários juntos, e a gente entende que o esporte eletrônico ele não trata do Counter-Strike, do League of Legends, do Rainbow Six Siege ou do Free Fire. Né? Assim como uma Olimpíada, você tem diversas modalidades que, quando combinadas, você tem esse número absurdo. As comunidades, elas não necessariamente são as mesmas, não necessariamente quem joga um jogo joga outro, mas você tem comunidades muito grandes que respeitam e que entendem o sentimento e a maneira de se comportar da outra. Então, no fim das contas, é uma tribo só, que é muito grande. E esses números, eles vêm crescendo, isso a gente está falando de esporte eletrônico, né, que é o competitivo. Só que o uso casual, né, de recreativo, né, a pelada, como existe no futebol, vem crescendo cada vez mais por conta do mobile, né, que é o telefone celular. Inclusive, nessa modalidade, as mulheres já são maioria. Então, a gente vê um cenário em total crescimento e eu tenho certeza que esses números vão crescer ainda mais nos próximos 5 anos. A diferença é que o consumidor dos esportes eletrônicos, ele está todos os dias no YouTube, em diversos canais, em diversas plataformas, o que faz com que ele seja ainda maior. Um ponto também que eu acho que é importante mencionar é o seguinte, e eu gostaria de entender de você, Léo, é o seguinte. A primeira competição oficial sobre esportes eletrônicos aconteceu nos Estados Unidos em 72. Tá? Nos anos 80 veio o Atari, eles faziam competições locais, não através da internet, lógico, mas já existia esportes eletrônicos. Quando que isso começou a crescer no Brasil e esse aumento de popularidade efetivamente aconteceu aqui, se tornou essa potência nacional também? Olha, acho que no Brasil especificamente, a gente tem 2 grandes marcos. Eu acho que talvez o maior deles que contribuiu para esse boom e para as pessoas falarem uau, existe, foi a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que foi lá no estádio do Palmeiras, que eles fecharam o anfiteatro, deu sold out também, foi uma loucura. Agora eu não lembro se foi 2000, acho que foi em 2015, ou talvez em 2017, eu não me recordo exatamente o ano que foi essa final pontual. E a gente tem também as conquistas de brasileiros ganhando campeonatos mundiais de Counter-Strike, que é o Fallen, Fer, Taco e companhia, que hoje representavam o MIBR até semana passada. Mas de qualquer maneira, quando o Brasil começou a ganhar lá fora os campeonatos, acho que tudo aconteceu mais ou menos aí de 2015 a 2017, quando o esporte eletrônico já era estabelecido, já tinha números bons, mas ainda estava dentro do nicho. Era só quem jogava videogame que sabia o que estava acontecendo. De 2015 a 2017 foi quando os brasileiros do Fallen companhia, ainda jogando pela SK, que era uma organização alemã, eles ganharam campeonatos mundiais, ganharam muita notoriedade, e o campeonato nacional de League of Legends fez essa final lá no estádio do Palmeiras. Eu acho que 2017 em diante a gente viu realmente o boom e aí todo mundo ficou de olho. Inclusive as coberturas dentro da própria TV Globo, que no primeiro momento se assustou com aquilo, depois entendeu que havia uma necessidade de fazer uma cobertura, ainda que tímida, discreta, muito longe do que precisa, muito longe daquilo que o mercado representa, mas ainda assim começou a dar visibilidade. E a partir do momento quando a mídia tradicional, os veículos de massa como Globo, Band, Record, começaram a reportar esse tipo de coisa, abriu os olhos do mercado, das agências de publicidade e também dos pais daqueles meninos que estavam jogando. Porque uma vez que você coloca isso na TV aberta, você dá o aval, diz que, olha, esse material realmente ele é importante, ele está sendo colocado no ar porque ele tem relevância. Então, acho que um pouco do preconceito e do paradigma caiu por volta de 2015 a 2017, com os veículos de comunicação de massa dando um espaço necessário para isso. E eu fico muito feliz de ter feito muitas reportagens sobre o tema e ter colaborado para colocar esse tipo de conteúdo na TV aberta e ter quebrado esse estigma que até então existia, de que isso é só para criança. Isso não é verdade, os números provam isso. O mercado publicitário está começando a entender também de forma tímida, até porque
dependendo do jogo, o jogo que eu trabalho mais diretamente, que é Rainbow Six Siege, tem público de 18 a 24, e também tem uma grande faixa dos 24 aos 32, que tem poder aquisitivo, então tem poder de compra, e aos poucos isso vai caindo, que não é jogo de criança, nem todos os jogos são violentos, e ainda aqueles que têm uma temática de arma, não necessariamente eles estimulam a violência. A mídia, em muitas oportunidades, tenta cravar isso, dizendo que, não, jogo de arma é violento, mas não há nenhum estudo comprovado por nenhuma universidade do planeta que crave isso. Muito pelo contrário, se prova o contrário, que jogos estimulam a criatividade, o pensamento lúdico e etc. Então, acho que aos poucos, quando as pessoas vão conhecendo mais, e talvez os números financeiros tão grandes também colaboraram para que as pessoas fiquem, olha, acho que eu posso lucrar, nossa, quero me aproximar disso porque é importante. E aí, aos poucos, quando você vai tendo um maior contato, você vai entendendo que é um mercado como qualquer outro, só tem um público talvez diferente daquele do futebol ou da NFL que a gente está acostumado, que são esportes de massa. Eu acho que o Léo colocou duas questões importantíssimas, né? A primeira com relação a esse fenômeno econômico que o esporte representa, e obviamente toda a indústria do esporte começa a ter um olhar diferente com relação a ele, e a própria resistência que os meios de comunicação tinham em abordar como o esporte eletrônico também está sendo superada a partir disso, né, da participação efetiva de milhões de pessoas e também pelo negócio que ele representa para a economia, para a indústria do esporte. E isso independe daquela visão que a gente tem se é ou não esporte. O fato é que o esporte eletrônico ele caminha naturalmente por um percurso trilhado por ele. Agora, existe uma grande discussão se o esporte pode ou não virar esporte olímpico. Aí, necessariamente, ele precisa ser reconhecido pelo movimento olímpico como esporte. Existe um caminho para isso, né? Existe uma vontade do Comitê Olímpico, de membros do Comitê Olímpico, de levar o esporte para os Jogos Olímpicos, como fez com o surf, como fez com o skate, também para trazer a nova geração para esse movimento que é secular. Ele precisa entender os novos tempos, daí precisa dessa adequação e desse entendimento global de que é um esporte de fato, para ele entrar no movimento esportivo. Mas ele teria que aderir a outros princípios do olimpismo. Eu sei que existe do movimento olímpico um interesse de levar o esporte eletrônico para os Jogos Olímpicos, mas existe também esse interesse recíproco dos esportes eletrônicos de fazerem parte da cadeia olímpica e se submeter a tudo que o movimento olímpico exige para fazer parte do olimpismo e dessa cadeia olímpica, Léo? Então, a gente vai ter, inclusive, antes das Olimpíadas de Tóquio, né, que já era para estar acontecendo, mas no ano que vem a gente vai ter, usando a mesma estrutura, um evento teste lá no Japão, com algumas modalidades de esporte. Serão duas delas são jogos que eu até tenho familiaridade, que eu já joguei, que é Street Fighter e Rocket League. O Rocket League é um jogo de futebol entre carros, e o Street Fighter, acho que todo mundo já jogou em algum momento da vida, que é um jogo de luta. Para entrar completamente no plano olímpico, respondendo diretamente a sua pergunta, se o esporte teria interesse, é uma pergunta muito vasta, porque cada jogo é desenvolvido por uma empresa, né? São produtos privados, e então cada publisher, cada empresa que desenvolve o jogo tem um planejamento e traça e trabalha o jogo de maneira diferente. Por exemplo, o Counter-Strike, que é um sucesso, ele é da produtora Valve, que praticamente não se envolve no jogo. Assim, eles têm os campeonatos próprios que a própria Valve, que a própria empresa faz, só que ela distribui o jogo dela para qualquer um. Bom, se você quiser fazer um campeonato de Counter-Strike agora, você pode. Não me precisa pagar nem os royalties. Faz aí e depois a gente acerta, a gente vê um jeito de eu participar. Então tem muito campeonato de Counter-Strike pelo mundo. E está acontecendo a todo momento ter um campeonato de Counter-Strike. O League of Legends, que é da Riot, já tem uma abordagem diferente. Se você não pode fazer em hipótese nenhuma campeonato de League of Legends. Só quem pode fazer é a Riot, que é a dona do jogo. Eu faço os campeonatos oficiais, eu faço as minhas regras, eu dito como é que vai ser feito o negócio em cada lugar do mundo. Então, nesse caso, a empresa ela é mais dona do produto, ela não cede. Para haver um acordo com o COI, por exemplo, eles teriam de entrar num acordo comercial e financeiro. Então, varia muito de empresa para empresa, como a empresa vai oferecer o seu produto. E o mais curioso, acho que desse debate todo, quando a gente pensa em expansão, vai para a Olimpíada, seria importante para o esporte eletrônico, seria importante estar na TV aberta, ou estar na TV a cabo, isso é uma discussão que
quando a gente pensa em reciprocidade do lado de cá, né, do lado do esporte, o esporte eletrônico não precisa de nada disso. O esporte eletrônico ele já é consolidado da maneira que ele foi concebido, que é pela internet. Por mais que a TV tenha ajudado a quebrar algumas barreiras, os veículos de comunicação de massa ajudaram a desmistificar e aumentar a atenção do grande público, ele estaria hoje no mesmo patamar sem a ajuda dos veículos de comunicação ou sem que tivesse tanto apelo, porque a comunidade já estava consumindo. Então, se a Globo ou o Sport TV ou qualquer emissora resolver transmitir uma partida, em nada vai aumentar os números ou diminuir do esporte eletrônico, porque a audiência ela se acostumou a assistir pela internet. Então, independentemente de um jogo desse estar na Olimpíada ou não, ele vai continuar com as médias de audiência idênticas, porque o público já está acostumado. E essa nova geração já vem com essa cultura de assistir, jogar e acompanhar pela internet. Então, um evento esportivo transmitido pela TV não gera um impacto necessário para crescer um mercado que vem crescendo pela uma maneira cultural de se consumir conteúdo, que mudou completamente. Então, sinceramente, eu nem sei se os esportes eletrônicos, de fato, teriam esse interesse em fazer parte dos esportes das Olimpíadas. Né? É muito mais institucional, é muito mais um glamour, né? Estou lá, do que realmente gerar um impacto. Óbvio, né? Acho que deve ser importante para uma marca. Você coloca ali o teu... estou na Olimpíada, que legal. Mas não vai gerar um impacto de audiência ou mudar a maneira como as pessoas assistem ou consomem esporte eletrônico por estar num evento desse. Eu acho que quem ganharia muito mais com essa parceria seria o Comitê Olímpico, as Olimpíadas, estaria trazendo um público que não está acostumado a consumir isso, e, querendo ou não, ele tem uma autossuficiência, uma segurança, assim como a NFL. A NFL não está preocupada se os outros países do mundo jogam futebol americano, se eles querem ser campeões mundiais de futebol americano. Olha, eu acho que, na verdade, para ter um boom ainda maior, na verdade, a gente já está passando por isso, mas o custo do Brasil ele é muito alto. Então, assim, ainda para as empresas, eu acho que a gente só não tem mais campeonato, a gente só não tem mais evento, a gente só não tem mais investimento por conta do custo do Brasil pela burocracia. Então, CLT é algo que, para muitos times, ainda é complicado você contratar e manter jogadores. Então eles vivem hoje em muitos desses times em formato de gaming house. Eles ficam numa casa e moram juntos, treinam juntos e vão jogar os campeonatos quando não é presencial em algum estúdio. O grande problema é que muitos times começam ali com um grupo de amigos e depois alguém funda um time, só que ainda não tem um capital social suficiente para manter isso, e vai muito no risco. Então, as leis trabalhistas exigem, né, que seja recolhido todos os tributos, que a CLT seja completamente cumprida. E para quem está começando, num mercado como esse, que ainda carece de um pouco mais de investimento das marcas para os times, torna algo ainda muito difícil. Então, a gente vê ao mesmo tempo que o cerco vai se fechando em equipes que já estão consolidadas. Fica muito difícil para alguém que quer começar hoje entrar nesse cenário, porque o custo do Brasil é muito alto. E do lado das empresas que já estão consolidadas, que produzem os próprios campeonatos, tudo é muito caro, porque se é um campeonato que precisa ser jogado na plataforma computador. As peças vêm todas importadas. Com o dólar a R$6 praticamente, fica muito caro de trazer equipamento, além da tributação ser extremamente fora da realidade. É muito caro a tributação de eletrônica no país. E quando você vai realizar evento, você tem que pagar por esses equipamentos, e o custo de operação em evento também é muito caro. Então você vai fazer, você aloca o local para fazer o teu evento. E aí você precisa trazer luz, equipamento, telão, tudo eletrônico é muito caro. A gente não tem uma indústria preparada para fornecer esses equipamentos para realizar esse tipo de evento. Então, assim, o Brasil deixa de ganhar uma fatia boa desse bolo porque tudo tem que importar. E só não se produz mais, e só não se arrecada mais por conta da burocracia e dos tributos serem muito altos nesse setor de tecnologia. Então, a gente não consegue, muitas vezes, produzir eventos porque é muito caro. E desestimula, muitas vezes, eventos de acontecerem. E aí isso fica na mão sempre das publishers, né, das empresas que são maiores que investem. Mas ainda assim,
é um mercado que precisaria de um apoio do governo para diminuir essa carga tributária, especialmente nesses componentes eletrônicos, não só de jogo, mas também como de evento. Né? Câmera para transmissão é caro no Brasil, lente é caro, luz é caro, LCD é caro, tudo é caro, microfone é caro, é tudo importado, a gente não tem indústria aqui. O governo poderia observar essa área de eventos e de tecnologia como uma maneira de se criar mais para ter oportunidade de arrecadar mais. A gente vê, mesmo com essas dificuldades, o Brasil é o terceiro maior consumidor de esportes eletrônicos. Se não me engano, atrás dos Estados Unidos e China, né? Consumidor desse mercado. E se vê muita profissionalização, ainda que tenha gente que não acredita nessa questão de ser esporte ou não. Os jovens que praticam esse esporte, eles têm fisioterapia, eles têm nutricionista, boa parte deles, os que levam efetivamente a história a sério. Eles têm horário de treinamento, eles precisam ter horário de lazer, as competições eles têm reserva, algum atleta tem algum problema, ele tem alguém que vá tomar o lugar dele na competição. Mas é uma estrutura muito grande, e assim, toda vez que eu concedo entrevista, a gente bate nessa tecla, nossa, tem até fisioterapeuta, tem até nutricionista, mas por que não teria? Né? Eu não sei porque que ainda gera tanto espanto, assim, porque se você vê um nutricionista num clube de futebol, normal, os atletas precisam comer, eles precisam ter uma dieta balanceada. Tem também preparador físico, a gente vai porque como é um esporte que demanda demais, você fica muito tempo sentado, em algum momento, algumas equipes até oferecem o serviço, não obviamente obrigatório, que você não necessita estar com um bíceps em dia, um peitoral legal ali, mas muitos atletas fazem ali num período de academia, para manter o condicionamento físico, porque por mais que você tenha a exigência mecânica, física do teu braço, é limitado, né? Você não tem uma exigência aeróbica que vai te queimar caloria. Então, se você ficar o dia inteiro jogando os jogos, o videogame, o teu computador tomando Coca-Cola, é óbvio que você vai ter ganho de peso. Né? A disciplina no esporte eletrônico é um pouco diferente das demais modalidades. Mas eu acho que é super natural. A gente está num processo de profissionalização tão grande em alguns cenários, outros estão em desenvolvimento, que, cara, tem jogador aí ganhando mais do que atleta de futebol. Mas, assim, fácil e muito mais dinheiro. Tem atleta hoje que tira mais de R$1 milhão por mês. É muito dinheiro. E tem a média do... Tudo bem, esse é um caso, né? O jogador de futebol que joga no Barcelona. Mas você tem uma média salarial aí equivalente a jogador que joga a Série A2 do Campeonato Paulista ou até jogador de Série A1 do Paulistão, jogando por times do interior. Então, se o sujeito ganha lá seus 20, 30 mil reais por mês, por que ele não teria nutricionista? Né? É um nível de profissionalismo grandioso. Então, eu acho que esse lance de causar espanto também acho que é um pouco natural para quem não está dentro do nicho ou se espanta, nossa, cresceu, né? Eles têm até nutricionista, mas é normal. Faz parte do esporte de alto nível, né? E eu acho que é importante fazer essas menções exatamente para as pessoas se darem por conta de que não só é um esporte, assim como é um esporte profissional, que tem atletas profissionais. Pra você ter ideia, tem time aqui no Brasil que disputa o jogo que eu trabalho mais diretamente, que é o Rainbow Six, que são times estrangeiros. Então, sei lá, tem a Team Liquid. Team Liquid que tem como investidor o Michael Jordan, e dentro desse pool de empresas da Team Liquid tá o Golden State Warriors. Então os caras têm um time de basquete disputando a NBA e tem um time de esporte eletrônico disputando as principais ligas do mundo. Então a Team Liquid, ela tem um time formado por jogadores americanos que jogam o League of Legends. Aí eles detectam que lá no mercado russo tem bons jogadores de outro jogo, e eles vão lá e contratam esses jogadores. Aqui no Brasil, eles detectaram que o Brasil é muito bom em jogo de tiro, então eles contrataram jogadores brasileiros para representar a Team Liquid no Rainbow Six Siege. E detectaram que o Brasil tem uma paixão grande pelo Free Fire, também contrataram jogadores brasileiros para disputar os campeonatos de Free Fire. Ou seja, esses meninos, morando no Brasil, recebem em dólar. Então o salário deles
é muito maior do que a média dos outros times, porque são times estrangeiros. Então é um mercado que movimenta dinheiro, porque também boa parte desse investimento está vindo fora do país, e com o câmbio meio descontrolado, favorece quem mora aqui no Brasil e ganha em dólar, né? Então é uma profissão, é uma realidade muito interessante. Quando a gente fala em atleta profissional, a gente está vendo aqueles que estão disputando o campeonato. Só que o eSport, ele engloba outras coisas, porque eu acho que o esporte eletrônico ele tem uma visão de entretenimento e de um show voltado muito mais para o que os americanos já fazem lá, né, no esporte americano, do que o que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, um time, além dos 5 jogadores ou dos 4 jogadores que disputam um campeonato, eles têm os streamers, ou os influencers, ou os caras que criam conteúdo sobre aquele jogo para entreter quem assiste o jogo. Porque, assim, não necessariamente toda vez você vai estar interessado em ver uma competição. Ou, de repente, a Team Liquid, ou, de repente, o Corinthians vai enfrentar um time que não tem o mesmo apelo. E aí você fala, mano, esse jogo não é tão bom, eu não quero assistir. Mas a equipe vai te dar um influenciador ou um criador de conteúdo para suprir essa demanda. O jogo hoje não é tão bom, mas eu posso assistir um entretenimento ou posso assistir esse cara jogando contra outras pessoas, porque ele tem habilidade profissional, e vamos ver como que um profissional, um cara muito bom, um cara divertido, se comporta diante de outros jogadores. Então, a mentalidade do esporte eletrônico ela vai além da competição do que a gente vê nos campeonatos. Tem a criação de conteúdo, as live streams, os vídeos que são colocados nas redes sociais complementam esse ecossistema competitivo. Tem um jogo que é bastante consumido, que é o Dota 2. Ele teve em 2018 uma premiação de 25 milhões e meio de dólares. Para se ter uma ideia dessa proporção, a Libertadores de 2019 pagou para o campeão 12 milhões de dólares. Quais são os principais jogos e os prêmios que eles alcançam e sem dúvida nenhuma tem atraído cada vez mais investidores para exatamente o que você falou. Equipe profissional, atletas diferenciados do mundo inteiro, né? O Dota 2 é um caso fora da curva, né? E para 2020 já passou de 30 milhões a premiação, né? Todo ano eles batem recorde. No caso de Dota é um pouco diferente porque a comunidade, né, os jogadores de Dota, já sabendo que existe essa grande mobilização, eles doam para o jogo transformar isso em premiação. Então, assim, dentro do jogo, você compra itens, né? O que é um item? Você tem um personagem, eu quero mudar a roupa dele, eu quero que ele fique com uma blusa azul, depois vermelha, eu quero colocar um chapéu nele. Você vai comprando itens cosméticos. E parte desse dinheiro vai para o campeonato. Isso gera premiação. Então, como é uma comunidade grande, e ao longo do ano eles vão juntando, e as pessoas vão comprando ou fazendo doação direta, tipo um found crowding, e depois eles colocam tudo isso num pool e vai para premiação. E realmente é muito, muito dinheiro. Acho que já está em 31 ou 32 milhões o próximo campeonato mundial de Dota 2. É algo surreal. Só que o Dota 2, especificamente no Brasil, é um cenário, diria, pequeno ou tentando ainda atingir o mesmo patamar do Free Fire, que hoje é o principal cenário. O Free Fire é um jogo mobile, e aí é engraçado que você começa a ver contrastes entre os jogos, né? Porque o Free Fire ele é um jogo que ele é muito forte na América Latina, na Rússia e em países do Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã, etc. Mas é um jogo que não tem penetração nos países da Europa e na América do Norte. Porque lá as pessoas têm dinheiro para comprar computadores de última tecnologia. Nos países menos desenvolvidos, o telefone é a alternativa para quem não tem dinheiro. Então o Free Fire aqui hoje, ele pega números, assim, mais de 1 milhão de pessoas nas finais de campeonato, com média de 400, 500, 1.000 pessoas assistindo toda a rodada da Liga Brasileira de Free Fire. Então são números gigantescos. Aí depois você tem o League of Legends, que era até, antes do Free Fire aparecer, era o grande jogo que a gente tem no Brasil, ainda na final do CBLOL, né, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, mais de 400 mil pessoas assistiram simultaneamente a final, e ainda tinha transmissão nos canais Sport TV. É uma estrutura bem grande, nível qualquer evento internacional, a produção é muito boa que a Riot faz aqui no Brasil, e tem números muito bons. Só que o League of Legends é um jogo gratuito e que funciona e você consegue jogar em qualquer computador. Então é um jogo leve, acessível, grátis.
por isso ele tem esse acesso gigantesco. Aí, qual o jogo mais popular do mundo? Varia muito, né? Varia de geolocalização, classe econômica, uma classe econômica, por exemplo, o Rainbow Six, é o jogo que eu trabalho mais diretamente, a gente tem números na casa dos 30, 50 mil por jogo, né? Muito menos que os 400 mil, embora na temporada regular o League of Legends fique na casa dos 200 mil. Então a gente tem 1/4 da audiência do League of Legends. Mas o Rainbow Six, por exemplo, é um jogo que você precisa ter um ótimo computador para rodar ele, para conseguir jogar. E ele não é um jogo gratuito, você tem que pagar R$200 para ter a cópia do jogo. Então, num país como o nosso, é difícil você imaginar que alguém vai ter, no mínimo, um computador que custe 5, 6 mil reais, mais R$200 para comprar o jogo. Fora fone de ouvido, microfone, mouse, teclado, tudo isso vai sair na casa de uns 8 mil reais. Então é por isso que, dependendo do jogo, você tem menos gente jogando. Mas se o meu mercado publicitário quer atingir classe A, B, eu sei que eu posso ir nesse jogo. Se eu quero atingir C, D, eu vou naquele jogo. Então você tem essas diferenças. E talvez o jogo mais popular, que atinge o maior número de camadas no mundo todo, é o Counter-Strike, porque está aí há mais tempo, é um jogo relativamente barato, porque você não precisa de um computador muito caro para jogar. Hoje você consegue baixar ele de graça, ou se quiser alguma versão mais especial, você paga uma quantidade pequena. Então varia muito também. O Counter-Strike eu acho que é o que está mais assim, na média. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Está presente em todos os mercados do mundo todo. Alguns jogos estão mais em alguns mercados, né, de países de terceiro mundo, subdesenvolvidos. Outros em países mais avançados, como Europa, Estados Unidos. Aí você vai ter jogos mais caros. Então varia muito, mas você consegue atender todo tipo de público. Léo, eu quero voltar à questão do esporte, participar do movimento olímpico, entrar na cadeia do esporte, como você bem lembrou, que a desenvolvedora, algumas têm interesse de participar dessa comunidade, outras não têm interesse, é um negócio que elas preferem continuar de maneira independente. Mas para participar do movimento olímpico, além de se adequar aos princípios da Carta Olímpica, de ter que fazer algumas concessões, na legislação brasileira a gente tem a necessidade também de se criar uma justiça desportiva própria. Então, para o esporte ser reconhecido como um esporte, ele teria que criar uma justiça desportiva e ela julgaria questões como, por exemplo, do doping. Existe algum movimento para se criar uma justiça esportiva especializada para o esporte eletrônico no Brasil? Como é feito o controle de doping hoje no Brasil, nesses eventos esportivos que acontecem? Olha, vamos por partes. Então, não há um controle de doping, até se pressupõe que, por não exigir tanto fisicamente dos atletas, mesmo que um deles estivesse dopado, não daria tanta vantagem. Embora isso seja discutível, né? Não sei se alguma droga pode aumentar a sua agilidade, a sua percepção, o seu reflexo. Acho que isso carece, inclusive, de estudos. Como é uma área nova, a gente ainda não tem tantas pesquisas mais aprofundadas sobre o tema. Com relação à legislação, também carece por ser algo muito, muito novo, então a ligação que os campeonatos têm com os times e jogadores são contratos particulares celebrados entre as partes, e quando há um litígio, ou vai para a Justiça do Trabalho, ou por alguma disputa dentro do Código Civil, então não há uma legislação específica. Há um movimento que começou no início do ano passado, e acho que é legal seria até um tema para vocês abordarem, eu ficaria muito interessado em assistir isso, para ver os malefícios e benefícios de se criar um estatuto que foi levantado por algumas bandeiras que não necessariamente representam os esportes eletrônicos e as desenvolvedoras. Houve uma audiência pública nesse ano, já teve algumas no ano passado lá em Brasília, levando representantes não das desenvolvedoras, mas dos times e jogadores. Inclusive foi a Leila que presidiu a audiência pública e levantando em conta que era necessário se criar assim algumas regulamentações para o esporte eletrônico. Isso ainda está em debate, está sendo discutido como isso deveria ser feito, só que o mercado, quem já trabalha com isso, é contrário, e as desenvolvedoras também, porque já é um mercado que funciona. Se eu sou dona do jogo, desde que eu cumpra, né, a Constituição, desde que não fira nenhum princípio já existente no país, por que eu tenho que me submeter a um outro código que não necessariamente é direcionado para mim? Então há um debate,
os convidados, né? Existe, por exemplo, a Confederação Brasileira de Desportos Eletrônicos. Ela existe, mas ela não é reconhecida pelas desenvolvedoras. Ela não atua diretamente. Então, existem esses órgãos que foram criados, mas que nunca foram legitimados por quem disputa os campeonatos ou por aqueles que promovem e desenvolvem os campeonatos. Então, tem muito elemento no meio que não se conversam. Os interesses tem um que chama ABCDE, que é a Associação Brasileira de Comissão dos Desportos Eletrônicos, mas que também não tem uma ligação direta com essas empresas. Não é a Confederação Brasileira que desenvolve e que faz os campeonatos acontecerem. São as desenvolvedoras. Né? Não é a ABCDE que faz o que legisla ou faz alguma coisa em prol ou desenvolve alguma coisa para o esporte eletrônico. Então, assim, você tem alguns elementos ali no meio que não fazem parte. E durante a audiência pública, eu vi senador, deputado, que completamente desconhecem a realidade do cenário, falando as maiores abobrinhas, os maiores absurdos lá no plenário em Brasília. E você fala assim, esses caras eles não podem legislar sobre algo que eles não conhecem. Só que os convidados para debater também não são aqueles que representam de verdade o esporte eletrônico. Eles não levaram as desenvolvedoras, as empresas que desenvolvem jogos, até porque elas nem do Brasil são. A Riot é americana, a Ubisoft é francesa, a Garena é chinesa. Então, como é que você vai criar uma lei sem envolver os verdadeiros envolvidos? Ouvindo terceiros que querem entrar no meio, querem se apropriar de um produto que não é deles, e colocando deputados e senadores que desconhecem completamente a realidade, não sabem nem como funciona. Então, eu acho que é um tema muito delicado, eu não sei quem poderia ajudar nesse meio do caminho a fazer isso ser algo que realmente seja benéfico para o setor, porque os entraves, assim, a discussão foi tão bizarra, tão bizonha, com os deputados e os senadores que participaram da audiência pública, que há um temor do setor, inclusive, de que barreiras sejam criadas para dificultar o desenvolvimento. Ah, não pode colocar menor de idade nesse segmento, tal jogo não faz parte, não tem que parar de ser vendido, isso aliena as pessoas, aí entra a bancada religiosa dizendo que isso é coisa do capeta. É umas coisas assim que assustam um pouco, porque dependendo de que for legislar ou criar um tipo de mecanismo para controlar, em vez de você trazer benefícios para o setor, você mate ele. E as empresas lá fora vão observar e falar, o Brasil já não é lucrativo. O que eles fazem? Tiram a operação do Brasil e levam para mercados onde eles já estão estabelecidos. E aí o que acontece com o Brasil? A gente perde investimento. Talvez esse seja o maior receio que a gente tenha. A gente não tem uma legislação específica para isso, e quem está propondo essa discussão é despreparado para tal. E é lamentável que esse tipo de coisa aconteça num país que já se mostrou, em tão pouco tempo, com condições que não são as mais favoráveis, seja moeda, seja tecnologia, seja incentivo, que é vencedor, que é consumidor, que é apaixonado por isso, e ainda assim ter todas essas dificuldades e correr o risco de ter essas operações tiradas do Brasil. Daí o que vai acontecer? Os nossos atletas, os nossos diferenciais vão sair também, e o Brasil vai ficar cada vez mais fraco também sobre o aspecto competitivo, né? Ou pior, ou eles vão morrer. Eles vão acabar. Porque como você sai do país? Você precisa enfrentar vícios, você precisa mostrar que você tem valor para sair daqui. Então, eu acho assim, se não vai ajudar, não atrapalha. E muitas dessas pessoas que querem criar legislação, que querem falar sobre o assunto, eles estão observando os números, né? Nossa, dá dinheiro. Como é que eu posso lucrar em cima deles? Então eu acho que muitas vezes são oportunistas. E se o governo realmente quer trazer algum benefício ou criar mecanismos de proteção, é preciso colocar pessoas que entendam, que estudem e que não cheguem lá falando que é coisa do diabo ou que vai alienar, ou sem o menor conhecimento dos números e da realidade do setor. Então o que assusta é isso. Para você debater algo, você precisa conhecer. E as pessoas que se apresentaram lá em Brasília para as audiências públicas eram despreparadas. E as pessoas que foram representando o esporte eletrônico falaram, olha, acho que vocês... A gente teve algumas pessoas, né? O Léo de Biasi, que é um cara que está há anos promovendo o campeonato, a Nicole, que é representante da Black Dragons, que é um time nacional que luta há anos.
também foi em Brasília dizendo, olha, não é bem por aí. Então as pessoas do lado de cá, quando tentam dizer que não é bem por aí, eles, por não entenderem, fazem essas colocações absurdas, né? Como dizendo que os jogos são do capeta. É bizarro, para não dizer triste, cara. Se você quiser saber um pouco mais sobre esportes, competição esportiva no meio eletrônico, o Léo tem o canal no YouTube, que é Léo Bianchi, e também é colunista do UOL, a GGWP. Eu sou um GGWP dentro do UOL, já acho. GGWP porque é uma sigla é o Fair Play dentro do esporte eletrônico. Good Game, Well Played. Quando você ganha ou perde, você manda essa mensagem para o teu adversário. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação, por dividir essa experiência e essa paixão que o esportes é na tua vida. Espero que tenha muito sucesso ainda nesse meio. Legal. Obrigado, Nilo. Valeu, Andrei, pelo convite. Precisando, estamos aqui. Assiste qualquer horário lá também, as transmissões dos campeonatos que eu participo. A gente transmite o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, que é um jogo bem interessante. A gente tem os canais R6 Esportes, aí mudo no fim, BR. Pode assistir os jogos do Campeonato Brasileiro. Também a gente está fazendo um trabalho bem legal com transmissão. A gente montou praticamente uma emissora. Às vezes eu olho para trás e falo, caramba, quando eu imaginei que por conta de um jogo, a gente tem uma emissora com redação, com mais de 50 pessoas trabalhando, designers, editores, DTV, pessoal para cortar, áudio, luz. Aí você fala, caramba, o que virou isso, cara? Eu tô numa emissora, só que eu tô numa emissora de internet que a programação é toda voltada para um jogo. E aí tem outra emissora que transmite outro jogo, e tem outra emissora que transmite outro jogo, e tem outra emissora que... Então, o tanto de emprego que está sendo gerado, eu só fico rezando para que o governo não faça bobagem e não acabe com esse monte de emprego, com esse investimento que está chegando no Brasil. Mais uma vez, obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, Andrei. Obrigado por participar conosco nesse bate-papo. Até a próxima. Valeu, Nilo. Muito legal o programa. Parabéns pela condução. Léo, mesmo que remotamente, sempre muito bacana que ouvir todo esse entusiasmo que tem pelos jogos eletrônicos, que a gente brincava, que era o teu joguinho, né? E isso se tornou... Já era gigante, a gente que teimava em não olhar para ele com carinho, com a atenção que ele merece. Hoje tem um monte de gente fazendo exatamente aquilo que tu imaginava ser necessário fazer já há 5, 8 anos, e hoje já é uma realidade gigante. Claro que a legislação precisa se adequar e precisa conversar com todos esses players, como você falou, para proteger quem trabalha no negócio, para proteger a indústria e trabalhar e agir da maneira mais correta e possível nesse caso. Valeu, Léo, muito legal. Nilo, obrigado pelo convite.